Acho que agora ficou. Agora sim, perfeito. Agora sim, né? Hum. Professor Rodrigo, a gente está com a sala quase completa, já fizemos uma chamada no grupo para o Estamos ao Vivo. Então, se você quiser começar, já se apresentar, a turma já está aqui, a sala é sua. Opa, obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela presença. Primeiro agradecer aqui, né, ao deputado Áureo pelo convite, a Noeli, a Larissa, toda a equipe do gabinete, né, por estar presente aqui hoje. Quero bater um papo com vocês aí sobre direito constitucional e poder legislativo. Eu sou servidor da Câmara dos Deputados há 13 anos, né? Há mais ou menos 12 anos já estou no Solidariedade. Iniciei minha carreira lá como assessor de plenário e um ano depois, né, me tornei chefe de gabinete, cargo que eu estou até hoje lá com muito orgulho, né, trabalhando e ajudando aí o Solidariedade e os deputados, né, da bancada a atuarem, né, no legislativo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre direito constitucional, um pouco sobre processo legislativo, um pouco sobre o nosso trabalho lá na Câmara, né, o que é o direito legislativo, né, porque o processo legislativo ele é um processo muito diferenciado, né? Então, até quando nós vamos contratar alguém para a Câmara, quando nós vamos fazer a seleção, né, dessas pessoas que trabalham conosco, a maioria das pessoas muitas vezes conhece o direito constitucional, conhece a Constituição, mas não sabem o que que é o processo legislativo, porque o processo legislativo ele é muito único, né? E apesar de ter semelhanças, né, a gente pode dizer que cada Câmara dos Vereadores tem um processo diferente. Oi? Cada Câmara dos Vereadores tem um processo diferente, cada Assembleia Legislativa tem né, um processo diferente, e não é diferente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né, que a gente chama de Congresso Nacional, que eu vou falar um pouco, explicar como é que funciona aqui. A gente sabe que as casas legislativas, elas replicam muitas vezes, né, o nosso regimento, mas cada um tem o seu estilo, né? E por ser a casa legislativa, né? Cada cidade tem uma, cada estado tem a sua assembleia, e aqui nós temos a Câmara Federal e o Senado Federal, né? Que nós não encontramos pessoas com experiência na área do processo legislativo, porque é muito difícil alguém que venha de algum desses órgãos, né? Então, justamente por isso, a gente sempre fala aqui que todo mundo aqui é novato. Todo mundo que entra na Câmara, começa a trabalhar na Câmara, seja como deputado, seja como servidor, né? Seja numa liderança partidária ou no outro órgão da Câmara, ele é um novato na área do processo legislativo. E a Câmara, né, o que é bastante interessante aqui é que nós temos vários cursos de formação. Então, as pessoas aprendem, né, o processo legislativo, e que é um processo realmente único, um processo bem interessante, que nada mais é do que o processo, né, de tomada de decisão, criação, ou não tomar decisão também é um processo, né, criação de leis, e o que aquele ato, né, do legislador, do deputado, do senador, vai gerar, né, para a população, se aquele ato vai ou não ser bom. Então, tudo isso é o nosso papel aqui.
E acho que para a gente começar um pouco a falar um pouco sobre isso, né? Eu sempre gosto de trazer aqui alguma coisa da filosofia. Eu vou falar um pouquinho sobre o problema do trilho e outras decisões políticas, né? Então é o seguinte, né? Quando eu digo que o papel do legislador, assim como do juiz e assim como, né, do prefeito, do presidente, do governador, que é quem faz parte do poder executivo, é tomar decisão, né? A grande dificuldade, né, de se exercer um poder é justamente esse. Qual decisão tomar? Qual é a melhor decisão diante de uma determinada situação? E nada melhor do que a filosofia, né, para nos fazer refletir sobre isso. E aqui eu trago sempre, eu gosto muito desse dilema, né, que é um dilema da filosofia, que é bem interessante, e aí eu até queria que cada um participasse, quem quiser dar a sua opinião, levanta a mão, não sei como é que funciona bem aqui, mas eu queria que essa parte da aula fosse um pouco mais participativa, né? Eu vou trazer aqui um problema, né? Que é para a gente pensar como tomar uma decisão, né? E esse problema que eu trago aqui é um famoso problema da filosofia, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é o problema do trilho, né? Se alguém aí já ouviu falar, levanta a mão só para a gente saber aí e para poder comentar depois. Então, o que é o dilema do trem, né? O dilema do trem é sobre uma tomada de decisão. É basicamente o seguinte: você é o controlador de um trem em uma mina de carvão. Você é quem controla os vagões dessa mina. E aí o seguinte: você tem um vagão com 5 operários. E esse vagão está indo diretamente para a parede. E se esse vagão bater contra a parede, com certeza aqueles 5 mineradores vão morrer. Só que você pode fazer um desvio, desviar aquele vagão para que ele bata num outro lugar. Só que se ele bater naquele outro lugar, você automaticamente vai matar uma pessoa. Qual é a escolha que você faria diante dessa situação? Você apertaria o botão para que o trem mudasse o destino e matasse uma pessoa, ou você não faria nada, se omitiria e deixaria os 5 operários morrer? Né? Então, se alguém tiver aí alguma opinião do que fazer, né? É uma situação que a gente fica, né, dividido, né? Ou eu tomo uma decisão e salvo 5 operários, mas mato uma pessoa, ou eu não faço nada, me abstenho e deixo que 5 pessoas morram, mas que uma se salve, né? Alguém tem uma ideia do que fazer? E olha que aqui não é o certo ou errado, tá? Não existe certo ou errado nessa situação. É simplesmente pensar qual seria a melhor decisão e como tomar essa decisão. A Elbia aí levantou a mão, né? Se você quiser falar, Elbia, por favor. Professor, me lembrei de uma aula que eu tive sobre o caso dos exploradores de caverna. É bem semelhante, né? Uhum. Eu acredito Mito. que é o menos pior, né? A menor perda. Porque de qualquer forma vai haver perda, né? Isso é inevitável. Exatamente, Elbia. Aí, assim, né, como eu disse antes, não existe certo ou errado aqui. É a gente pensar, né, em como tomar uma decisão. Qual que é a melhor decisão diante dessa situação, né? Será que seria realmente agir e provocar a morte de uma pessoa ou me omitir e deixar que 5 pessoas morram, né? A Elbia falou aí, é uma opinião dela, e que casa bem com aquilo que a gente chama, né, de opinião utilitarista, né? Quer dizer, ora, nesse caso, de novo, eu não estou dizendo que é certo ou errado, né? É melhor eu deixar 5 pessoas morrerem ou deixar uma pessoa morrer? Talvez, né? Tudo isso são casos para a gente pensar em como tomar decisões, né? Aí eu vou dificultar um pouquinho mais essa situação aqui e vou trazer um outro problema mais ou menos parecido, né? Porque assim, a princípio a decisão aqui estaria: aperto ou não o botão? Mato 5 ou mato um, né? Aparentemente fácil de resolver. Fácil não, mas mais fácil. Eu vou apertar um pouquinho a situação. E se, né, ao invés de eu ter que matar uma pessoa apertando um botão, vamos supor que é o seguinte, que tenham 5 pessoas amarradas no chão
um trem esteja vindo e eu sei que tem uma pessoa ali mais gordinha na ponte e que se eu empurrar aquela pessoa, ela vai cair, ela vai morrer, mas ela vai conseguir parar o trem e não vai matar as 5 pessoas que estão amarradas. Quer dizer, aqui eu transformo a minha decisão não só mais numa omissão, mas eu passo a ter que agir, eu passo a ter que empurrar uma pessoa que não tem nada a ver com a situação de cima da ponte, simplesmente para que ela pare um trem e salve 5 pessoas. Né? O que será que, aí diante de uma situação dessa, alguém tem alguma ideia do que fazer? Será que a vida dessa pessoa, né, é mais importante ou menos importante do que as 5 pessoas que estão ali? Alguém quer dar uma opinião aí sobre isso ou não? Vamos seguindo. Então vamos seguindo, né? Então é o seguinte, né? Nesse caso aí também a mesma coisa a gente pode pensar. A única diferença, né, é que eu não tenho só que apertar um botão. Eu tenho que agir para empurrar aquela pessoa para que aquela pessoa caia e pare o trem. E se, vou colocar aqui uma outra situação, essa pessoa que tivesse lá do alto da ponte foi aquela que amarrou as 5 pessoas no chão e voltou lá para o alto da ponte para ver as 5 pessoas morrerem atropeladas pelo trem. Será que aí eu poderia empurrar? Será que aí eu agiria da forma correta? Será que estaria certo eu tirar a vida dessa pessoa em troca das 5, mesmo que ela tenha causado aquilo ali? Né? Então a gente vai dificultando um pouquinho mais, ou às vezes facilitando, né? E aí esse dilema é tão interessante que ele chega no final e ele coloca a seguinte situação: e se, né, a pessoa que tivesse ali no alto, na ponte, fosse um parente meu, fosse alguém que eu goste muito? Será que aí valeria eu tirar a vida daquela pessoa que eu gosto muito para salvar as outras 5? Vida tem preço? Então, tudo isso são questões que a gente coloca na filosofia, e é por isso que a filosofia é tão importante, porque é a filosofia que vai nos guiar, né, diante do direito constitucional, diante do processo legislativo, para tomar decisão, né? Todos os dias, os gestores públicos tomam decisões. Muitas vezes, são decisões que parecem fáceis, mas são difíceis, né? Por exemplo, quando o gestor lá do Ministério da Saúde resolve comprar um remédio caríssimo, por exemplo, como aquele Zolgensma, que é um remédio que custa milhões de reais, né? Será que a partir do momento que ele compra aquilo, ele não está deixando de comprar para outras coisas, para salvar mais vidas? Ao mesmo tempo, se ele não compra aquele remédio, ele não salva aquela vida específica daquela criança que tem uma doença rara, né? Então, são situações em que a política nos coloca, que o cotidiano nos coloca, né? E que a gente tem que parar, às vezes, para pensar e tomar decisões, né? Então, a política é isso, né? A política é a análise de todos os fatos, analisar toda a situação e tentar tomar a melhor decisão. Nem sempre a melhor decisão é a decisão mais correta do ponto de vista da moral, da religião, mas muitas vezes é a decisão que o gestor tem que tomar, né? Muitas vezes ali ele não teve tempo de pensar e apertou o botão e salvou as 5 pessoas, né? Então essa é a ideia de trazer esse dilema aqui do trilho para fazer a gente refletir sobre a tomada de decisão, né? Nem sempre é a melhor decisão, nem sempre é a decisão mais recomendada, mas é aquela decisão que eu consegui tomar naquele minuto ali, naquele instante. Eu apertei o botão, ou eu deixei de apertar o botão porque eu não queria fazer nada, eu não queria ser o responsável por uma morte. Eu não queria empurrar alguém para que esse alguém morresse e salvasse outras vidas, né? Será que vale a pena a vida de uma pessoa vale a da humanidade? Tudo isso são questões que a gente tem que colocar. Pois não? Acho que e assim, né, não existe uma resposta correta para isso. Existe uma análise da conjuntura, né, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que analisar toda a conjuntura da situação para tomar uma decisão. Então, diante disso aqui, né, eu trouxe logo depois o pensamento aqui, né, de um grande filósofo que é quem nós temos como o principal filósofo da política, né, que foi o Aristóteles, que nasceu lá na Grécia, né,
em 384 antes de Cristo. Então, desde essa época, né, ele já tratava da política, fez um tratado gigantesco, né, sobre a política. Não foi Montesquieu que primeiro falou, né, da divisão dos poderes entre poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O primeiro a falar sobre isso foi Aristóteles, né? Há quase aí 2.500 anos atrás, né, 2.300 anos atrás, que ele nos trouxe essa ideia de política, né? E dizendo aí, né, que a política ela os sistemas de governo, né, podem ser divididos aí na monarquia, que é o governo de um só, que é o rei ou o imperador, né? A aristocracia, que é o governo dos mais abastados, dos mais ricos, dos mais intelectuais, e a república, que é o governo de muitos, né? Que é o que nós vivemos hoje. Hoje nós temos no Brasil uma república, né? Nós não vivemos nem na monarquia e nem numa aristocracia, embora muitas vezes pareça isso, né? Mas nós vivemos hoje na república. Pode interromper, qualquer coisa só chamar que a gente fala. E o seguinte, né? O que ele disse lá, o Aristóteles, em 300 anos antes de Cristo? Que essas três formas de governo, a aristocracia, a república e a monarquia, elas eram as formas mais puras de governo, né? Essas sim eram formas puras, que poderiam se degradar, né? Se elas se degradassem, por exemplo, a monarquia se degradando, ela viraria o quê? Uma tirania. Então, são os tiranos, né? Os poderes absolutos, o rei que quer mandar em tudo. Então, na verdade, ele não é só um monarca, ele é um tirano. A aristocracia, né, que é esse governo aí dos mais abastados, dos mais intelectuais, se perdesse, viraria uma oligarquia, né? E, por fim, ele disse que se a república se degradasse, ela viraria democracia. Então, né, na visão do Aristóteles, a democracia não era o mundo ideal. É lógico que nós estamos falando disso há 2.000 anos atrás, 2.300 anos atrás, né? Mas para ele não era a melhor das formas de governo. A melhor seria a república, né? Que era um governo de muitos, e não a democracia, que seria essa governo da maioria, né? Porque a maioria ela sempre pode passar por cima da minoria. E a visão que eles tinham na Grécia sobre democracia é uma visão muito diferente da que nós temos hoje, né? A democracia grega era uma democracia em que poucos participavam. Na verdade, você tinha a participação dos cidadãos, de todos os cidadãos, mas a maioria das pessoas não eram consideradas cidadãos, por exemplo, as mulheres, por exemplo, os escravos, né? Enfim. Então, justamente por isso, nós não tínhamos uma 9,90. verdadeira democracia, né? E sim, Por quê? quase que, na verdade, uma oligarquia ou uma aristocracia. Então, passando aqui mais um pouquinho, né, para a história do direito constitucional, né, nós vamos trazer aqui a ideia de Constituição, né? Então, para muitos, né, eu não sei qual é a ideia, né, que vocês têm do que é uma Constituição, né? O que vem a ser a Constituição de um país. Constituição, quando a gente pensa na palavra Constituição, né, a gente pode dizer até que Constituição significa, né, a construção, a formação, né? O que é a palavra, o que a palavra Constituição traz na nossa mente, né? Essa ideia do que faz parte, né? E a Constituição, né, ela sempre existiu, né? Não é porque a Constituição não era escrita que ela não existia, mas sempre foi. A gente fala que a Constituição nada mais é no direito, né, do que a moldura de um quadro, né? A moldura de um quadro é aquilo que dá o limite, né? Dali eu não posso sair, ali de dentro eu tenho que me adaptar dentro daquela moldura do quadro, né? O Rousseau, né, ele falava que todo homem é bom, né? Para ele, a ideia de humanidade é que o homem nasce bom e que o Estado vai corrompendo o homem, né? E como o Estado corrompe o homem, né, ele tem que criar um pacto, que se ele não cria um pacto, ele não consegue sobreviver nesse mundo que corrompe o homem. Então, justamente por isso, né, que se faz as constituições, né? A Constituição nada mais seria do que um pacto social em que os homens se reúnem e para viver na coletividade,
eles têm que fazer esse pacto, né, esse pacto social para a formação do Estado, né, para que a liberdade de um não atinja a liberdade do outro. Já um outro filósofo, né, o John Rawls, ele já tem uma visão um pouquinho diferente, né? Ele já diz o seguinte, né, que a, a sociedade ela é uma sociedade formada por pessoas que são livres, que são iguais e reguladas por uma ideia de justiça social. Então, né, é quase que como um direito natural, né? As pessoas elas já nascem com essa ideia de justiça, essa ideia de cooperação, de equidade, e ali elas formam, né, um Estado, formam a coletividade de forma quase que como algo inato, algo que vem delas, né? E assim elas formam o Estado. Já o Hans Kelsen, que muitos aqui que fizeram, fazem direito, né, já ouviram falar, o Hans Kelsen é um alemão, né, que traz a teoria pura do direito, né, então ele tem uma visão muito normativa da Constituição, né, para ele a Constituição é a norma fundamental, é aquilo, né, que determina todas as outras regras. Então ele tem uma visão muito positivista, né, positivista no sentido de que a Constituição é algo que existe e que, a partir dessa norma fundamental, as outras normas são construídas. Então, nada mais é do que o alicerce jurídico do Estado, né? Então, nós temos muito essa visão hoje em dia, né, atualmente, do Kelsen, porque a Constituição ela faz isso realmente, né? A Constituição é a base elementar de todo o nosso ordenamento jurídico. Mas nem só por isso deixa de ser um pacto social, ou deixa de ser, né, como queria John Rawls, uma forma de cooperação, uma forma de cooperação entre os indivíduos para viver, né, num estado organizado. E tratando disso, a gente vai passar mais um pouquinho, né, e vamos falar aí da Carta Magna, né, que foi a primeira Constituição escrita, né, que nós temos na história do mundo, né? Nós tivemos algumas constituições assim que a gente não pode chamar bem de constituição, né? Mas a primeira mesmo escrita, né, que traz a ideia da liberdade, né, do indivíduo, né, é a Carta Magna. E ela vem justamente para trazer a ideia de que o Estado pode muito, mas ele não pode tudo, né? E ela foi criada, né, por conta dos impostos, né? Porque o rei queria cobrar os impostos de todos, e ali você tinha que fazer pelo menos uma norma que pudesse ter alguma regra, né, sobre a contribuição dos impostos. E para isso, né, eles criaram a Carta Magna, mas, né, a gente até coloca aqui que foi um documento de 1215, mas que simplesmente serve para dizer sobre o início do constitucionalismo, né, da Constituição escrita, né, nasce o direito do habeas corpus. Só que é uma carta, digamos assim, né, muito voltada para o poder absoluto, porque ela nada mais fazia do que criar algumas regras para que o poder do imperador pudesse se valer, né? Mas nada que desse uma garantia para o indivíduo, como um indivíduo social que participa da comunidade, né? Como nós tivemos aí mais para frente, que nós vamos ver nas constituições sociais. Agora, né, a partir de 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos, né? E a partir de então, nós vamos ter aquilo que a gente conhece realmente como Constituição, né, como as constituições de hoje. Então, isso surge lá com a independência americana, né, em 4 de julho de 1776, quando os Estados Unidos declaram independência, né, das 13 colônias em relação à Inglaterra. Então, quando eles declaram essa independência, logo depois eles fazem, né, a primeira Constituição propriamente dita, que é a Constituição Americana, e que, né, e acho isso muito, muito interessante, é uma Constituição que está vigente até os dias de hoje. É claro que eles fizeram várias emendas, né, mas nem se compara ao número de emendas do Brasil. A nossa Constituição é de 88, a dos Estados Unidos é de 776, de 776, né, de 87, e ainda assim a Constituição brasileira tem muito mais emendas do que a Constituição americana, né, que é uma Constituição muito mais enxuta.
Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Constituição americana, né, que foi lá aprovada lá na Filadélfia em 1787, né? Naquele ano, os Estados Unidos aprovaram essa Constituição, que tem uma tendência, né, estadista, defendida principalmente por Thomas Jefferson, que queria uma autonomia política para os Estados Unidos e para os estados da federação. Por quê? Porque quando a Constituição dos Estados Unidos nasce, e isso prevalece até hoje, né? Na verdade, diferentemente do que acontece no Brasil, lá os estados federados têm muito poder, né? A gente diz que lá a força, né, ela vai dos estados para o centro. Aqui não, aqui a força parte do centro para os estados. Então, essa é a grande diferença entre o federalismo americano e o federalismo brasileiro, né? Lá os estados têm muita força. Tanto tem força que eles têm leis próprias, inclusive leis criminais, né? Nós ouvimos aqui, muitos aqui já ouviram, né, que, por exemplo, no estado do Texas tem pena de morte, mas no estado da Califórnia não tem pena de morte. Então, cada estado é livre, né, para traçar suas próprias normas, suas próprias regras de organização e tudo mais. Então, aqui a gente diz, né, que é a Constituição mais antiga do mundo, ficando atrás somente da Constituição de San Marino, que é um país, né, da Europa, mas em termos de importância, a Constituição dos Estados Unidos é sem dúvida a mais importante e considerada aí a grande premissora de todas as outras que vieram depois. Ela foi dividida, né, em 7 artigos, e trabalhando justamente isso, né, o poder legislativo, que é um congresso bicameral. O que isso significa? Um congresso bicameral com 2 câmaras, né, o Senado Federal, que é a representação dos estados da federação, por isso que lá, aqui no Brasil nós temos isso também, mas lá com muito mais força, porque como os estados têm muita força, né, então o Senado ele tem muita força, e ele é a representação dos estados da federação. Então, cada estado tem a sua representação no Senado Federal. E a Câmara dos Deputados americana, que também, aqui como no Brasil, é composta pelos representantes do povo. Né? O poder executivo, lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que é exercido pelo presidente da República, e um poder judiciário, que também tem, assim como no Brasil, uma Suprema Corte, e os tribunais regionais de cada estado e os tribunais federais. Então, assim, né, a gente pode ver aqui que é uma Constituição muito próxima da Constituição brasileira, né? As regras de construção do Estado e tudo mais são muito parecidas com a Constituição de 88 do Brasil. Passando aqui. Depois da Constituição americana, a gente traz um pouquinho aqui sobre a Revolução Francesa, que foi, né, quem guiou a Constituição francesa. E a Constituição francesa, né, a Revolução Francesa, ficou, né, no nosso ideal aquela ideia, né, das 3 palavras principais que eu até coloquei aqui, que estão lá no, no Arco do Triunfo, né, lá em Paris, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, né? Isso aí foi um movimento francês que derrubou os estados absolutos, né, que eram os estados governados por imperadores, por reis, né? Então, cansados desse governo, né, unicamente composto por uma figura real, por uma figura absoluta, que eram os imperadores franceses, né? A aristocracia, juntamente com a burguesia, com os comerciantes, tomaram o poder, né, na França, levantando essa bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, mas que, na verdade, nada mais era do que, né, a mudança de uma classe para outra, né, de uma classe que vinha, né, com toda a organização real, todos os títulos, né, para uma mudança para a classe comercial, para a classe industrial, né, que passou a dominar o mundo a partir de então. Então, a Revolução Francesa nada mais foi do que isso, né? A mudança de um Estado absoluto para um Estado em que mais pessoas pudessem comandar.
A Constituição Francesa, né, ela foi promulgada em 1791, então aí 87 para 91, 4 anos depois da Constituição dos Estados Unidos, né, e criou também esse sistema, né, tripartite de poder que Aristóteles já falava lá quase 2000 anos atrás, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, né? Criou aí a adoção de um voto secreto, enfim, algumas mudanças, né, na sociedade francesa, que é a alteração, né, do sistema feudal e aristocrata para um sistema burguês comerciante, né? Foi quando começa a surgir aí a indústria na França. E aqui a gente já pula direto aí, né, porque foi um movimento muito próximo para a própria independência do Brasil, né? O Brasil foi um dos últimos países a se tornar independentes, né? Assim como logo depois a escravidão no Brasil também foi uma das últimas a serem abolidas. Em 1822, né, o príncipe Dom Pedro I, que era um príncipe português, declara a independência do Brasil de Portugal, não porque ele queria isso, não porque ele queria se tornar independente de Portugal, pelo qual o seu irmão era o rei, mas porque ele foi obrigado a fazer isso, né, diante de um país que se encontrava totalmente distante de Portugal em termos financeiros, em termos econômicos. Era um país que já tinha a maturidade para se tornar um país soberano, né? Já existia aqui uma população que praticamente toda que é originária do Brasil, lógico, né, que com descendentes europeus, indígenas, africanos, mas é uma população que já tinha nascido no Brasil, já tinha negócios no Brasil, que passa a pressionar, né, o príncipe Dom Pedro I a fazer com que o Brasil seja independente. E é lógico que esses acontecimentos eles não são só acontecimentos internos, né? Houve também pressão inglesa para que o Brasil se tornasse um país independente, porque se tornando independente era mais um mercado para que os ingleses que dominavam o mundo dominavam o comércio do mundo, pudessem exercer aí o comércio de forma mais livre, né? Então, o Brasil, a partir de 7 de setembro de 1822, se torna um país independente e o príncipe Dom Pedro I se torna, né, o primeiro imperador do Brasil. E aí nós vamos ter a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824, né? E por ser uma Constituição que nasce, né, do Império, no Império, é uma Constituição totalmente absolutista, né? Uma Constituição que protege a figura do imperador. É uma Constituição que não traz nenhum tipo de característica democrática. Então, e como característica principal dessa Constituição de 1824, nós temos ali realmente o poder absoluto, né? E a Constituição de 1824, ela traz a distinção entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas ela traz a figura de um quarto poder, que é o poder moderador, né? E esse poder moderador é o poder que o imperador tinha de dizer sim ou não, tanto para o Congresso quanto para o judiciário, né? Então, ele que decidia tudo. Ao fim e ao cabo, nós não tínhamos três poderes, nós tínhamos um poder só, que era o poder do imperador, o poder absoluto do imperador de fazer o que quisesse, né? Aqui, né, para eleição ali das capitanias, né, dos estados, a gente tinha um voto, mas era um voto que a gente chama ali de voto censitário, né, que é um voto para os homens que eram livres e que que recebessem uma certa quantia, né? Então, somente as pessoas mais abastadas da sociedade eram consideradas dignas de exercer o seu direito de voto. Logo depois, né, em 1891, quando o Brasil, né, finalmente sai do regime absolutista
e é proclamada a República lá em 15 de novembro de 1891, né, que é um feriado que a gente comemora até hoje, o Brasil também lança ali a sua Constituição, né, uma Constituição que elimina, né, a figura do poder moderador e traz, né, os três elementos, os três poderes, né, de forma mais equilibrada: poder executivo, legislativo e o judiciário, e a forma republicana de governo, né, que é a que nós temos até hoje, que significa que quem governa, né, é o povo, através, claro, de seus representantes eleitos, né, mas o poder passa da figura do rei, né, da hereditariedade, para a figura de um representante eleito. O voto, né, na Constituição de 1891, ele existe ainda restrições, mas restrições muito menores do que aquelas que existiam na de 1891. Institui-se o habeas corpus, a religião católica deixa de ser, né, a religião oficial, quer dizer, você passa a ter um Estado mais laico a partir de então. Então, é o início, né, de uma evolução, se é que a gente pode chamar assim, mas é o início de uma evolução que vai culminar lá na nossa Constituição de 88, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, logo depois da Constituição de 1891, nós vamos ter a Constituição, né, a Constituição de 1934, que é a Constituição de Getúlio Vargas, né? A gente instala a Assembleia Constituinte em 1933, e em 34 se proclama a nova Constituição do Brasil, né, trazendo aí algumas características, principalmente, né, a Constituição de 34, a principal característica dela é a criação das leis trabalhistas. Então, desde 1934, que nós temos, né, já na Constituição, alguns direitos, né, garantidos aos trabalhadores. A partir daí que se cria, por exemplo, a justiça eleitoral, a justiça trabalhista, a justiça eleitoral também, mas principalmente a justiça eleitoral, né? Ela sofre 3 emendas, né, para combater ali os movimentos subversivos, né? Essa época era uma época de muito conflito, foi a época em que a Segunda Guerra Mundial estoura, né? Então você começa a ter aí algumas questões, né? E aí o presidente Getúlio Vargas começa, logo depois de eleito, né, a segunda etapa do seu governo, que é um governo muito mais ditatorial. E aí aí sim vai ter a Constituição, né, de 1937. Essa Constituição, né, foi quando o presidente Getúlio Vargas dissolve o Congresso, né, e aí ele faz a Constituição de 1937, com instituição de pena de morte, supressão de liberdade partidária, liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes, restrição das prerrogativas do Congresso, permissão para suspensão da imunidade parlamentar, enfim, né, uma série de medidas justamente para fortificar aquele período, né, que a gente pode chamar da ditadura Vargas. Em 1946, né, aí nós vamos ter aquela que a gente chama, né, da Constituição Social, a primeira Constituição Social que a gente teve, que foi em 1946. A gente restabelece os direitos individuais, a gente traz o fim da censura, né, devolve a independência dos poderes, restabelece o equilíbrio, né, entre o poder executivo, legislativo e judiciário, e dá autonomia para os estados e municípios. Outras normas foram a incorporação da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional Federal de Recursos ao Poder Judiciário, a pluralidade partidária, que tinha sido extinta na Constituição de 37, a livre associação sindical, enfim, uma série de direitos individuais e sociais que foram criados, né, nessa Constituição de 1946, que logo depois vieram a ser derrubados pela ditadura militar, pelo golpe militar, pela revolução militar, como queira, né? Cada um chama de um nome. Eu chamo de ditadura, né? Entendo que foi, sim, uma ditadura que houve no Brasil.
Então, aí nós vamos passar para a Constituição lá de 1964, 1967. 1964 nós tivemos, né, a ruptura do poder, né, a tomada do poder pelos militares. E em 1967, eles tiveram que fazer uma nova Constituição, né, porque a Constituição de 46, que era uma Constituição social, uma Constituição que trazia garantias e liberdades individuais, liberdade partidária e tudo mais, não era suficiente, não estava apta para aquele novo regime. Então se faz a Constituição de 67, né? E a partir da Constituição de 67, você cria diversos atos institucionais, que a gente ouve muito isso hoje na imprensa, né? Ah, o ato institucional tal, o ato institucional tal, e o mais famoso, né, foi o ato institucional número 5 de 1968, né, que foi um instrumento que deu para o regime, né, militar da época poderes absolutos, né? Então, o primeiro instrumento, né, do AI-5 foi fechar o Congresso. Então, foi quando fechou o Congresso e os deputados e senadores perderam seus mandatos, muitos foram cassados, né, muitos foram perseguidos, alguns, né, até aí torturados, e, enfim, né, pela ditadura militar. E a Constituição de 60, aí muita gente discute se a Constituição de 69 é ou não uma Constituição, né? Mas no nosso entendimento não é. Na Constituição de 69 nada mais é do que um segmento, uma continuidade da Constituição de 67, né? E a gente não pode chamar ela de uma Constituição propriamente dita. Mas aí nós viemos aqui para a nossa Constituição atual, né? Que é a chamada Constituição Cidadã. E por que ela é considerada uma Constituição cidadã? Por que ela é tão diferente das outras constituições? É porque ela é uma Constituição que traz no corpo dela, né, não só tudo isso que nós conhecemos hoje, como liberdades individuais, as garantias fundamentais, os direitos sociais, né, a separação dos poderes, enfim, são tantas qualidades que nós temos na Constituição, né? E tantas outras coisas que nós temos lá que também não são tão boas assim, né? Que não deveriam sequer estar na Constituição, mas que acabaram lá, né? Por proteção. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui mais para frente, porque, né, no Brasil, o que você tem hoje? Tudo que está na Constituição está totalmente protegido, né? Como se eu colocasse. É como se eu colocasse aquela norma, né, aquilo que eu quero proteger num pedestal. Então, eu coloco na Constituição para proteger e para não correr o risco, né, que o Poder Legislativo altere de forma rápida, para que o Poder Executivo não tome nenhuma decisão contrária e para que o Poder Judiciário não tenha condições de julgar de forma diferente. Então, a Constituição de 1988, ela trouxe inúmeros instrumentos, né, diferentes, que nós não tínhamos nas outras constituições, e ela é considerada uma constituição de vanguarda. Ela é uma constituição que foi copiada, né, diversos de seus artigos, por vários países do mundo. Ela representou realmente uma inovação, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, é uma constituição realmente digna de aplausos, digna de todas as homenagens, e espero, né, eu como alguém que trabalha no Congresso, alguém que respeita muito a Constituição, que essa Constituição sobreviva aí por muitos anos, né? Muito embora digam aí que a média de uma Constituição, de duração de uma Constituição é de 30, 40 anos, a Constituição dos Estados Unidos está aí para mostrar que as constituições, elas têm, num país, né, que quer se desenvolver, as constituições, elas devem permanecer. É claro que a gente tem que atualizar as normas da Constituição, mas a ideia principal, aquela norma fundamental que o Kelsen falou, que a gente mostrou aqui, ela tem que ser mantida, né? E tem coisas que têm que permanecer imutáveis, né? Nós não podemos retroceder. Nós não podemos, por exemplo, voltar atrás e estabelecer determinadas coisas que a Constituição garantiu, né? E agora mudar, por exemplo, extinguir o habeas corpus, né? Estabelecer tribunais de exceção, extinguir o pluripartidarismo, né? Ou por exemplo, fechar o Congresso Nacional, né?
Então, são situações em que nós, como população, como cidadãos brasileiros, não admitimos mais. Então, a Constituição, ela guarda, né, esse rol de direitos, sejam eles individuais, sejam eles sociais, né, as sete chaves para que eles não possam ser mudados. A gente ouviu falar, né, já, isso não estou dizendo só do governo Bolsonaro, mas também no governo Lula, algumas vezes intenções de mudar a Constituição, né? De alterar a Constituição e fazer uma nova Constituição para que determinados direitos que são considerados fundamentais sejam relativizados. Então, são coisas que que nós, né, enquanto operadores do direito, não podemos permitir, porque realmente uma nova Constituição ela poderia criar um problema muito grande para o país, né? Porque a partir do momento em que se cria uma nova Constituição, todas as regras, né, são mudadas. Então, é muito importante que nós mantenhamos as regras existentes e vamos aperfeiçoando cada dia mais essas normas para que a gente chegue no estado que tenha segurança jurídica, que as pessoas possam saber aquilo que é permitido ou aquilo que não é permitido, aquilo que elas podem fazer, aquilo que elas não devem fazer. Então, né, a Constituição ela está aqui para isso, né, para nos dar aquilo que eu falei no início da aula, né, nos dar ali a moldura, né, daquilo que é o Estado, até onde a gente pode chegar, né, até onde o legislador vai, até onde o judiciário vai, até onde o executivo vai, dentro dos limites da Constituição. Isso é muito importante a gente ter isso na nossa mente, que a Constituição é a base de tudo, é a regra jurídica maior do nosso país. Então, passando aqui, né, nós vamos ter aqui todas essas características da Constituição, né? Ela foi promulgada lá em 1988, né? Mas os trabalhos dela começaram lá em 1985, quando se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso, né? Não sei se muitos aqui, a maioria são mais novos, não devem se lembrar disso, mas lá eu mesmo sou de 1985, né? Então eu na verdade não me lembro bem, só sei o que eu estudei e li a respeito, né? E que me contaram muitos deputados que foram constituintes, né? Já se passaram aí pela solidariedade de alguns constituintes e é muito interessante isso, né? Porque em 1985 se decidiu que a Constituição teria que ser mudada. E o que se fez? Foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, foram eleitos deputados, né, na verdade, constituintes, a gente tem que chamar assim, foram eleitos constituintes para se fazer essa nova Constituição. Então, eles começaram a trabalhar lá em 1985 e o trabalho foi realmente efetivado em 1988, quando a gente terminou aí a Constituição e ela foi promulgada. E as mudanças, né, são gigantescas nas mais diversas áreas, né, permissão para voto de analfabeto, jovens de 16 e 17 anos, a criação do STJ, na parte tributária, né, nós tivemos inúmeras inovações, nós dizemos hoje, inclusive, que os maiores litígios, né, do STF, a grande maioria, é do direito tributário, porque quase todo o nosso direito tributário está na Constituição, muito embora a gente tenha um código tributário que é anterior à Constituição, as bases, né, do direito tributário, dos impostos, dos tributos, das contribuições, estão todas na Constituição. E isso vem lá da Carta Magna de 1215, né, porque a proteção constitucional para o direito tributário é muito importante. Porque o cidadão, quando ele é tributado, né, quando se tira o dinheiro ali do cidadão, né, como, nada mais é do que a contribuição que ele dá para a formação e manutenção do Estado. Então, por isso que as regras, pelo menos as principais, têm sim que estar na Constituição. Então, né, a nossa Constituição de 1988, ela estabelece, né, pessoal, e o seguinte, se alguém quiser interromper, perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, viu? Podem pôr a mãozinha aí, ou se quiserem falar direto, não tem problema. Então, né, a nossa Constituição, ela trouxe aqui 3 poderes, né? São 3 poderes independentes, mas principalmente harmônicos, né? Que é o poder executivo, que é exercido pela Presidência da República, o legislativo, que é o Congresso Nacional, as 2 casas, Câmara e Senado,
e o poder judiciário, né, que é exercido aí principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça dos estados. No Brasil, nós não temos tribunais municipais, né? Em outros países nós temos, mas no Brasil nós não temos. Então, as cortes, elas são sempre estaduais, a nível estadual e federal. Então, esses são os três poderes que, como eu disse no início, eles são independentes, cada poder tem a sua esfera de atuação, né? Mas eles têm que agir de forma harmônica. O que que isso significa? Um poder não pode brigar com o outro. Cada poder tem que ter a sua competência, exercer a sua competência, de forma que o outro não atinja a sua competência. Então, ao mesmo tempo que eu exerço o meu poder, eu tenho que trabalhar para que o outro poder, né, exerça o seu poder de forma livre e autônoma do outro poder. Então, essa harmonia significa que os três poderes têm que estar funcionando de forma completamente harmônica, né? E isso é muito importante, né? Porque não adianta nada eu ter um poder que está atrapalhando o outro o tempo todo, né? Então, a ideia da harmonia é justamente essa, e está lá na Constituição dizendo que são poderes independentes e harmônicos. Então, aqui a gente traz um pouquinho de como é que funciona, né, o poder legislativo, que nós já vamos para a nossa área propriamente dita, né, que é o poder legislativo, e nós temos aqui a representação, né, numa gravura do Congresso Nacional, do Palácio do Congresso Nacional, que fica, né, aqui em Brasília, e que todos estão convidados a conhecer a nossa liderança lá do Solidariedade, né, só bater lá, e a gente fica lá de segunda a sexta, né, das 9 às 18. Então, quem tiver interesse em conhecer o Palácio do Congresso Nacional, conhecer a liderança de Solidariedade, vai ser muito bem-vindo. E é um lugar muito bonito, né, muito interessante se conhecer. Não sei se todos já foram a Brasília, quem nunca foi, né? Quando a gente bate o olho, né, na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, a figura central é a do Palácio do Congresso. E quando, né, o Lúcio Costa, juntamente com o Oscar Niemeyer, desenharam, né, Brasília e fizeram isso, eles não fizeram à toa, né? Não é à toa que o Congresso Nacional ele está. André, por favor, quer falar? Sim, professor. Primeiramente, boa noite. Desculpe a intervenção, só para não perder o fio da meada, né? Quando a gente fala de controle constitucional e dependência entre os poderes, eu gostaria da opinião do senhor, o porquê o senhor é contrário a uma nova constituinte, na medida que é claro e evidente que há um desequilíbrio harmônico entre os poderes, à medida em que o judiciário a todo tempo tenta interferir nas decisões ali do próprio executivo e até do legislativo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão e se o senhor acha de fato que nós temos pilares constitucionais suficientes para levar a democracia adiante do jeito que está, né? O STF legislando, o STF sempre entrando nas competências legislativa e executiva, se de fato não é necessário uma nova constituinte pensar numa nova carta. Ô, André, obrigado aí pela pergunta. Bom, eu entendo que é o seguinte, que a nossa Constituição ela é bastante clara, né, nisso. Então, ela permite, né, que haja esse controle. A gente tem lá, inclusive, dizendo, né, os freios e contrapesos, né? É isso que nós temos que os poderes têm que exercer uns sobre os outros para que não haja essa superposição de um poder sobre outro, né? Então, eu entendo que a própria Constituição ela já traz esses limites, né, para que um poder não exerça de forma incorreta, né, ou de forma a se sobrepor a outro poder. É claro que isso, né, não impede, a gente está tratando aqui de um texto escrito, mas não impede que haja isso. E é justamente para isso que existem, né, os freios e contrapesos, para que os outros poderes possam agir de forma a, a corrigir, né, esses erros que porventura podem acontecer,
né, aí na atuação, né, dos poderes. Então, nós vamos ter, é claro que nós vamos ter sempre, né, um judiciário que pode ultrapassar os limites, assim como, né, nós vamos ter muitas vezes um executivo que vai tomar decisões que vão ser anuladas pelo legislativo, assim como nós vamos ter leis que vão ser criadas que vão exorbitar daquilo que podem e vão ser anuladas pelo Poder Judiciário. Então, assim, eu acredito que a nossa Constituição, ela tem, sim, já mecanismos, né, de proteção e que garantem, né, esses freios e contrapesos para que cada poder possa ser exercido de forma livre e harmônica. O Aguinaldo que pediu aí também, vamos... Pois não, Aguinaldo? Tá Tá sem no áudio, mudo, Aguinaldo. não estou ouvindo, Aguinaldo. O microfone está no mudo. Mutou. Voltou a ficar mudo. Voltou normal? Aí, agora sim. Sim, professor, boa noite aí, boa noite a todos. Boa noite. Acompanhando a pergunta do André, que é muito importante, né? E que ele falou, e que o senhor também falou dos poderes. Mas hoje nós estamos vendo, né, que não está sendo os três poderes falando de coisas diferentes. Nós está vendo um poder falando e e o restante cumprindo, né, o que está sendo falado, como o André falou aí, né, do STF aí, que dá a sua opinião em tudo. Eu queria saber mais esclarecimento sobre isso. André também queria comentar. Vamos... Pois não, André. Sim, professor, o senhor bem mencionou o sistema de freios e contrapesos, mas o senhor não acha, né, que o senhor é constitucionalista, que de fato o sistema não tem funcionado muito? Aí vamos trazer para o cenário político. Não vou entrar nem no mérito do STF estar legislando, de criar tipos penais, a seu bel prazer. Nós temos diversos exemplos em relação a isso. Intervindo diretamente na imunidade particular, o que reflete na liberdade de expressão do modo geral. Mas o senhor não acha que essa interferência na mutação constitucional ela não tem sido responsável por corroer nossos próprios pilares democráticos e a médio e longo prazo, isso é uma tendência, né? Nós levarmos um poder a uma situação de um poder moderador e não só ter uma divisão tripartite dos poderes em si, porque o que nós entendemos como freios contra presos, cada poder tem o teu limite harmônico entre si, mas o Senado ele dá a palavra final. E que nós estamos percebendo, é visual isso, né, que quem dá a palavra final e muitas das vezes quem pauta é o STF, é o Judiciário. Então nós temos uma escalada positivista do sistema judiciário que corrobora para a corrosão dos nossos próprios pilares que estão apoiados em cima de uma Constituição, tá? Que tem sido interpretada, muitas das vezes, ao bel prazer, pelo próprio Judiciário. Então, o senhor não acha que, de fato, nós precisamos começar a pensar, ou, no mínimo, debater uma nova Constituinte, para, de fato, não estou falando isso em retirar direitos já conquistados, garantias já conquistadas e sistemas que deveriam funcionar, né? Mas se eu não acho que está no momento, eu vejo muito isso no meio acadêmico, as pessoas, eu acho, com medo de se posicionar, fechar alguma porta no meio acadêmico e não se colocam a ponto de dizer que, de fato, nós precisamos de uma nova Constituinte, para uma nova Constituição, para restabelecer a tripartição dos poderes e, de fato, fazer funcionar o sistema de pesos e contrapesos. Professor, posso falar?
Pois não? Quem mais? Cleiton, boa noite a todos. Boa noite, Cleiton. Eu acho o seguinte, eu concordo com o que o professor falou, que a nossa Constituição ela é adequada para a nossa sociedade. O que eu acho que está acontecendo hoje no Brasil é uma crise política, porque essa polarização que tem da política hoje leva a qualquer uma das partes, aí depende qual é a parte perdedora, a acionar o judiciário. A gente vai lembrar que o STF ele só se manifesta quando ele é provocado. E tudo que se perde em uma votação no Congresso, a parte perdedora aciona o STF. Pode ser a menor das derrotas, aquela mais irrelevante, mas a classe política vai e aciona o STF. Aí, no momento que o judiciário é acionado, o judiciário ele tem que deferir uma decisão, ele não pode ficar inerte. No momento que ele é provocado, ele é obrigado a dar uma decisão. E a decisão vai desagradar uma das partes polarizadas. Então, eu acho que hoje a classe política ela tem que olhar para dentro da classe política e entender que as questões políticas devem ser resolvidas dentro das casas políticas, dentro das casas legislativas. Por quê? Porque no momento que se perde e vai ao judiciário, e aí o judiciário emite uma decisão, é óbvio que essa decisão vai desagradar um, o outro, não tem jeito, porque a parte perdedora sempre é a parte que sai revoltada do julgamento. Então, eu acho que antes de a classe política, nós que estamos construindo política, pensarmos num embate direto com o judiciário, é pensar se a gente está resolvendo a coisa dentro da política. É pensar o seguinte, tá, eu fui derrotado nessa votação, então eu vou me empenhar mais com os meus colegas de casa para que na próxima votação eu convença eles de forma democrática a votar da forma que eu estou pensando. Mas essa polarização que é extrema hoje no Brasil, ou você é a favor ou você é contra, não permite, e sábado a gente teve uma aula, e foi muito interessante falar, da coisa do centro, porque eu acho que o centro, a classe, isso é mais um erro da classe política, deixar que o centro fosse demonizado pela imprensa, porque o centro que é importante, é o centro que a pessoa que é do centro, ela não está radicalizada. A pessoa que é do centro, ela ouve, ela pega a parte boa que é da esquerda, pega a parte boa que é da direita e fala, isso aqui é bom para o povo. Agora, a parte radicalizada, aquela parte da polarização direita e esquerda, não está nem aí. Se a coisa foi trazida pela direita, eu não quero nem ouvir, a esquerda pensa. Aí a direita pensa, isso aí vem da esquerda, eu não quero nem saber, porque isso é coisa de esquerdista. E fica um querendo gladiar com o outro, querendo que sua posição se sobrepoa sobre a coisa do outro. Quando eu digo, a gente tem que resolver a coisa da política dentro da política e não levar para o judiciário, porque o judiciário vai emitir uma decisão e a decisão não vai agradar uma das partes. Bia, também quer fazer um comentário aí? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Então, eu só queria pegar alguma coisa, uma frasezinha, vamos dizer assim, de alguém que agora eu não me recordo o nome, que falou sobre fazer, né, pensar numa nova Constituição, alguma coisa assim nesse sentido, que agora eu não lembro das palavras exatas. Mas eu acho que não. Eu acho que antes da gente discutir qualquer tipo de coisa nesse sentido, eu acho que primeiro é necessário falar de educação, tá? Porque não adianta um país ficar fazendo leis e discutir várias leis se as pessoas gostam, e aí eu falo isso a nível de população, até também da política, das pessoas que estão na política, se o brasileiro, infelizmente, ama o famoso jeitinho brasileiro, né? Então, assim, eu acho que antes de se discutir, mas tem a lei, mas não funciona, mas eu fico me perguntando, será que você é aquele cara que, quando vê a lei seca, foge dela por uma rua ali lateral? Ou será que, quando você vê os R$ 5 de alguém que caiu, você mete o pé em cima e espera a pessoa ir embora para pegar o dinheiro? Eu acho que, antes de qualquer coisa, antes de se discutir política, antes de se discutir legislação, eu, inclusive, estou fazendo a faculdade de Direito à noite e tal, mas, assim, antes de pensar em qualquer coisa, eu acho que é muito necessário falar
de educação, porque assim, a gente tem aqui no Brasil um problema muito complicado, que é das pessoas se sentirem vitoriosas em fazerem o errado, né? As pessoas chegam, por exemplo, e falam assim: pô, tá vendo? Olha lá, consegui fugir da lei seca. Pô, tá vendo? As pessoas fazem o errado e elas se sentem muito felizes com isso. Então, assim, eu acho que a classe política também, ela realmente não dá o exemplo, e a população, ela não acredita na classe política. Assim como eu acho que ficar fazendo um monte de leis e tudo mais, o que adianta fazer um monte de leis se, na verdade, o que tem que mudar é a cultura, a educação, né? As pessoas elas falam de legislação como se fazer legislação fosse resolver as coisas, quando não é bem assim que funciona. E eu quero, pegando o gancho do colega só para terminar, as pessoas de fato ficam nessa palhaçada de esquerda e direita, esquerda e direita. Os que defendem a esquerda parecem os que defendem a direita, e os que defendem a direita parece que é igualzinho os da esquerda, só enxerga assim e não enxerga amplamente. E a coisa não pode ser assim. A coisa não realmente, do jeito que está, fica muito complicada. Então, assim, eu não acho que o caminho seria discutir novas legislações ou uma nova Constituição. Eu acho que o caminho é o investimento em educação, de fato, e, inclusive, não só educar as crianças, os adolescentes, mas reeducar as famílias, reeducar os pais, porque eu sou professora e eu vejo responsáveis 10 vezes pior do que as crianças, inclusive. Então, eu acho que o caminho é a educação. Sérgio também quer. Boa noite a todos, tudo bom? Bem, Sérgio. Eu concordo com o Creito, né, que falou aí, sobre a questão da briga direita-esquerda, direita-esquerda. E eu entendo que, se eu estiver errado, pode me corrigir, que o STF, ele é responsável por fazer a Constituinte valer. Independente, ele é um setor neutro. Ele não tem que estar à esquerda e direita, ele tem que fazer acontecer. Quando algum Senado, Congresso, ou presidente próprio, eles criam uma lei e impeça contra as leis constituintes, eles têm que fazer acontecer. Então, eu entendo que é isso. Pode-se criar, talvez, outras leis, outros constituintes, mas o STF é para fazer acontecer a Constituinte brasileira. Obrigado, Sérgio. Elbia. Professor, eu não sei se estou correta, mas eu penso que o STF, é assim que eu percebo até o presente momento, como um guardião da Constituição. Então, independente de quem esteja no poder, sempre alguém vai querer atacar o STF. E o trabalho dele, né, a missão, é guardar a Constituição e toda seus princípios, né? Então, desagradou, eles vão meter, desculpa o termo, meter o pau no STF. Então, não vai ter jeito para eles. Eles sempre vão ser mal falados. É isso. André quer falar de novo aqui, mas vamos só para a gente não ficar só num debate Sim, só. Pois não. para encerrar, tá? Concordo aí com a Alba que colocou que o STF ele tem que ser o guardião da Constituição, e de fato isso tem que acontecer. Quem não pode ser é partidário. Ele também não pode usurpar a competência de outro poder, que é o que nós vemos o tempo todo aí na mutação constitucional. Um exemplo claro sobre isso foi a questão das emendas, né? Apelidadas aí de emenda PIX. Não é a competência do STF pegar e bloquear o envio de emenda para os estados, prejudicar municípios, prejudicar estados, né? Por uma questão que é especificamente entre o legislativo e o executivo. Ponto, né? Não vou entrar no mérito de esquerda e direita, estou falando de direito constitucional, estou falando de ordenamento jurídico, estou falando de pilares que sustentam uma base democrática social.
Sim, então vamos lá. Agora que, Pro- né, todo mundo acho que falou, Professor, se mais alguém? eu levantei a Oh, mão, mas não eu sei não se eu vi, desculpa. consegui. Tá ok. O meu nome é Marco, eu sou de São Gonçalo. Nessa questão, eu vou falar só sobre a polarização. Ela realmente prejudicou muito a forma de pensar. A gente aqui, por exemplo, está procurando aprender, mas eu que já sou antigo, né? Eu já vivenciei todos esses momentos com meus olhos, né? Como um brasileiro, um simples brasileiro, olhando para o que acontecia na política. E a gente sabe o quanto é importante esses três poderes, que eu fiz um primário muito maravilhoso, né? Ginásio, que agora já, já mudou já a nomenclatura, né? Nível médio, outras coisas mais. E a gente sabe o quanto é importante a gente ter um conhecimento do que é a formatação de governo do Brasil, né? Que é democrático, tem três poderes que ele, entre si, a sua essência era maravilhosa, né? Então, quando a gente fala em querer desmontar isso, nós também já estamos contribuindo para contrapor uma estrutura pré-existente há muitos anos e que se faz necessário para o equilíbrio do país em si. E a gente vê o seguinte, que de uma certa forma, quando a gente fala que tem que derrubar um poder, a gente está cometendo uma falta grave com a lei maior, que é a Constituição Federal do Brasil, e mesmo que nós tenhamos as posições diferenciadas, seja centro-esquerda, centro-direita ou esquerda-direita, né, as pessoas nem sequer sabem o que é um comunismo. Muita gente do povo não sabe o que é uma democracia, o que é um social-democrata, o que é um liberal-democrata. Na minha época, eu estudei muito a SPB, Organização Social Política Brasileira. Isso me deu um conhecimento um pouco mais distribuído. Eu acho que a solução desse problema, já que falam-se em tendências de decisões do STF, é fazer um concurso público e não ser indicado pelo presidente da República. Eu acho que seria uma forma que resolveria melhor. Obrigado, Marcos. O seguinte, né? Eu acho aqui a minha opinião é que os poderes, né? Eu acho que a nossa Constituição ela traz bem essa divisão. Entendo, né? Como eu já disse aqui, que não há necessidade de nós fazermos outra Constituição, talvez, né? Adaptarmos e melhorarmos as nossas regras internas, as nossas regras da própria Constituição, fazer emendas constitucionais caso isso se mostre necessário, para que um poder não usurpe o poder do outro, né? Críticas vão sempre haver, principalmente no mundo em que nós vivemos, né? Um mundo em que a informação é muito mais disseminada do que antigamente, né? Eu lembro quando, logo que o ministro Marco Aurélio, né, foi quem assinou a criação da TV Justiça, ele à época, era membro do STF, era presidente do STF, e exerceu a presidência por alguns dias, e foi ele que sancionou a lei criando a TV Justiça, né? E a TV Justiça foi muito criticada à época, porque trouxe para a população os julgamentos, né? Que antigamente ficavam restritos ali a quem fosse no STF assistir, quem fosse no STJ, quem fosse no TST, e a partir de então se disseminou, né, a ideia de como acontecem esses julgamentos. Então, críticas eu acho que vão sempre existir, principalmente porque a informação ela é muito mais disseminada. Então, vão ter decisões que nós concordamos, decisões que nós discordamos. Eu mesmo tenho diversas decisões que concordo e diversas decisões que discordo, né? Eu, como servidor da Câmara e como advogado, praticante, militante, então tenho sentenças boas, tenho sentenças que são ruins, e isso é natural, né? De um país em que a gente pode criticar, que a gente pode ver essas decisões e recorrer dessas decisões, chegar a determinados órgãos. É claro que muitas vezes, né, a gente tem lá decisões já que são tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que nós, no nosso íntimo, não concordamos ou achamos que deveriam ter sido tomadas de forma diferente. Mas é aquilo, né? E volto lá no dilema do trilho, né? Às vezes decisões têm que ser tomadas e às vezes elas são tomadas. Se aquela decisão é correta ou não, talvez só o tempo vai dizer. E isso né, é algo que faz parte do sistema, né? O nosso sistema, nós temos os três poderes, né? Cada um tem dentro da sua competência, dentro do seu âmbito de atuação, mecanismos para se proteger dos outros poderes
e para investigar os outros poderes, né? Nós temos, por exemplo, né, muitas vezes se acha que só a justiça é quem investiga, mas nós temos as CPIs, né, no âmbito do poder legislativo e que são muito eficazes, muitas vezes muito mais eficazes do que as investigações realizadas pela polícia. Nós temos as investigações no âmbito do poder executivo, né, que são as execuções administrativas, o próprio poder de polícia. Então, assim, né, a nossa Constituição, eu acredito que ela, é claro que existe espaço para ser melhorada, mas eu não entendo, e aí volto para aquele primeiro questionamento que foi feito, não entendo que haja necessidade de nós pensarmos uma nova Constituição. Eu acho que no Brasil a gente tem muito, né, essa ideia de que a gente tem que, às vezes, refazer uma coisa, pagar tudo que a gente fez e fazer de novo. Mas muitas vezes a gente tem que voltar e simplesmente corrigir aquilo que não está bom, né? O nosso sistema eleitoral, por exemplo, é um exemplo disso, né? Que muitas vezes as pessoas falam, olha, mas o sistema eleitoral brasileiro tem problema, todos os sistemas eleitorais do mundo têm problema, né? Porque nunca se contempla todos, né? Não existe a contemplação total. Mas é lógico que a gente tem que fazer correções e essas correções elas têm que ser feitas sempre, né? E é para isso que existe, né, o poder legislativo, que é o órgão, né, o poder responsável por pensar essas mudanças e implementar essas mudanças, né? Então, vou tratar aqui um pouquinho, né, voltando aqui para a nossa conversa, estava falando dessa gravura, né, que representa o Palácio do Congresso Nacional, que todos, mais uma vez, estão convidados para conhecer, e que não à toa está ali, né, no meio da Praça dos Três Poderes. Por que ele está no meio da Praça dos Três Poderes? Porque ele representa justamente esse equilíbrio. E ele representa o quê? O povo. Ele representa o próprio poder em si, né? Porque é a partir do poder legislativo que nós temos a Constituição, é a partir do ato de legislar que nós vamos ter um presidente da República, que nós vamos ter um Supremo Tribunal Federal. Então, justamente por isso que é um poder tão importante, né? E se encontra ali no meio. Não é que ele é mais importante do que os outros, ou melhor do que os outros, mas ele está ali no meio justamente por isso, né? Porque é onde chega o povo, é quando você chega ali na esplanada, ou está de frente para a esplanada, ou está de frente para a Praça dos Três Poderes, você vai dar de cara com o Palácio do Congresso Nacional, né? E aqui eu fiz essa representação mostrando, né, a cúpula virada para baixo, que é o Senado Federal, que representa os estados da federação. Cada estado tem, né, 3 senadores que o representam, independentemente do tamanho do estado, né? Se é um estado com uma população alta, assim, tanto, vamos dizer, tanto o Amapá quanto São Paulo tem o mesmo número de senadores, como o Rio de Janeiro, são 3 senadores. Cada estado só tem direito a 3 senadores, porque não é uma representação da população, é uma representação da federação, do estado. E por que a cúpula menor, né? Porque a Câmara dos Deputados é a Câmara que representa o povo. Então, ela é uma Câmara aberta. O que isso significa? Que a população participa daquilo. Ali é a verdadeira representação, é a verdadeira soberania popular. Então, nós temos 513 deputados, é um número proporcional que agora aumentou para 531, né? Aumentou assim, né? A Câmara já aprovou a nova lei complementar, falta o Senado aprovar também, porque nós vivemos um sistema bicameral. Então, nós temos hoje, né, 513 deputados divididos proporcionalmente por estado. Cada estado tem direito a um número. O número menor é de 8 e o número maior é de 70, que é o estado de São Paulo. O número menor é o estado do Amapá, Roraima e Rondônia, que tem o Acre, que tem 8 representantes, e o estado de São Paulo, que tem 70 deputados federais. E a cúpula é aberta justamente por isso, porque é a casa onde o povo é representado, né? Então, ali e não à toa é onde se inicia a votação das matérias. Por que se inicia na casa do povo e não na casa dos estados, né? Porque nós vivemos um sistema bicameral, então toda lei, todo projeto de lei, a gente vai ver isso aqui para frente, ele passa pelas 2 casas. Mas todas as leis são, a não ser as leis que se iniciam no Senado, que são dos próprios senadores. Mas as leis que vêm dos deputados, do presidente da República, do Poder Judiciário e do próprio povo, a lei de iniciativa popular,
primeiro ela passa pela Câmara. E ela passa pela Câmara por quê? Porque primeiro o povo tem que dizer se quer ou não. Primeiro não são os estados. O primeiro a dizer é o povo, e o povo é representado pela Câmara dos Deputados. E de vez em quando vocês devem ouvir, né, que houve reunião do Congresso Nacional. O que isso significa? A reunião do Congresso Nacional é quando Câmara e Senado trabalham de forma conjunta, né? Isso acontece para votar determinadas matérias, né? Por exemplo, o veto do presidente, quando se vota veto. Por exemplo, quando se vota matéria orçamentária, essas matérias são votadas em sessão conjunta da Câmara e do Senado, que aí é chamado de Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é presidido pelo presidente do Senado Federal, né? Então, quando se tem reunião do Congresso Nacional, é uma reunião conjunta. Aqui a gente está falando, vamos falar um pouquinho, né, dos tipos, né, de proposições, né, que são os tipos de leis, PECs. Então, vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre cada um, né? A PEC é a proposta de emenda à Constituição, é a proposta para alterar a Constituição, por isso eu disse, né, nem sempre a gente precisa revogar tudo, a gente pode alterar, e a nossa Constituição, ela é uma Constituição que a gente chama de Constituição semirrígida, que é uma Constituição em que ela pode ser alterada, né, mas por um processo legislativo diferente do que se altera uma lei. Então, eu posso alterar uma lei com um determinado quórum, uma determinada participação dos deputados e dos senadores. A PEC tem que ser um quórum maior. E o que isso significa? Significa que quem quer apresentar uma proposta de emenda à Constituição, um deputado ou um senador, ele tem que ter, no mínimo, 1/3 de apoiamento, né? Então, um deputado sozinho, ele não pode chegar amanhã, qualquer deputado, e dizer, olha, eu quero apresentar uma proposta de emenda à Constituição para alterar isso. Não, eu não posso dizer isso. Eu tenho que ter 1/3 do apoiamento dos meus pares para tentar aprovar, para tentar, na verdade, iniciar a votação de uma PEC. E ainda assim, existem na Constituição determinadas regras que não podem ser mudadas por PEC, que são as garantias individuais, né? Que são regras que a Constituição entende que são imutáveis. Então, são, por exemplo, o direito à liberdade individual, o direito à livre circulação, o direito ao habeas corpus, o direito a não ser preso ou processado, senão por um tribunal competente e sem qualquer tipo de ligação, né, com um inimigo, com alguém, um tribunal de exceção, né? Então, isso tudo é proibido, o pluripartidarismo. Então, são regras que não podem ser mudadas, sequer por propostas de emenda à Constituição. O PL, que é o que a gente chama, que é o natural, é o projeto de lei ordinária, que é um projeto de lei que pode ser apresentado por qualquer deputado, por qualquer senador, pelo presidente da República ou pelo presidente de um órgão de poder, a depender da matéria, e é um projeto que vai ser votado na Câmara por maioria simples. O que é maioria simples? Maioria simples é quando um projeto ele pode ser votado na Câmara, basta eu ter a metade dos deputados, que é 257, estejam presentes na casa. Se tiverem 257 presentes, aquele projeto pode ser aprovado. O projeto de lei complementar é um projeto de lei que é exigido para determinadas matérias e que o quórum de aprovação dele é de maioria absoluta. Isso significa que o quê? Que eu preciso ter 257 votando, deputados, ou 41 senadores votando pela aprovação daquele projeto. Se 256 deputados votarem sim e 3 votarem não, eu tive quórum e não consegui aprovar aquele projeto de lei complementar. Isso já aconteceu na prática? Já aconteceu. Há pouco tempo foi a primeira vez que isso aconteceu. Agora eu não me recordo qual foi o quórum da votação, mas um projeto de lei complementar não atingiu 257, atingiu 256 votos e o projeto foi rejeitado, né? Então, toda vez que se exige um quórum, né, qualificado, aquele quórum tem que ser obedecido para aprovar aquela matéria. O que é a medida provisória, né? A medida provisória é uma forma excepcional do presidente da República legislar em determinadas matérias que são autorizadas pela Constituição. Por que a Constituição autoriza que o presidente legisle, sendo que eu tenho poder legislativo? Porque
determinadas matérias em determinadas condições são consideradas urgentes. Então, se eu tiver que reunir a Câmara para pensar e aprovar uma lei, pode demorar tanto que aquilo que eu quero preservar, aquilo que eu quero construir, não tem eficácia alguma. Então, o presidente, em determinados casos, ele está autorizado a legislar. Aquela lei que ele faz com a medida provisória, ela só vale por 120 dias. E se ela não for referendada pelo Congresso, ela cai, né? Ela passa a não valer mais. Então, é um salvo-conduto, digamos assim, para que o presidente possa, em determinadas matérias, legislar. Por exemplo, ele não pode legislar sobre matéria criminal. Então, não pode amanhã o presidente Lula fazer uma medida provisória dizendo que o crime de furto passa a ter uma pena de 10 anos. Não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não pode, por medida provisória, legislar sobre matéria criminal. Mas o presidente Lula pode, sim, amanhã, por exemplo, fazer uma determinada medida provisória dizendo que o imposto de renda vai ter uma alíquota menor. Isso ele pode fazer. Então, existem determinadas autorizações para que o presidente possa legislar através de medida provisória. O projeto de resolução é um projeto em que ou a Câmara ou o Senado fazem para atuar nas suas competências exclusivas. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela pode caçar um determinado deputado ou punir determinado deputado. Então, não sei se vocês viram, há poucos dias atrás, o deputado aí do Rio de Janeiro, o deputado delegado Ramagem, ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, né, denunciado por alguns crimes. A Câmara entendeu, por conta de uma previsão constitucional, que a Câmara tem que ser consultada quando um deputado ou senador é denunciado por matéria, né, criminal que tenha ocorrido durante o mandato. A Câmara pode autorizar, a Câmara ou o Senado, pode autorizar ou não a continuidade daquela denúncia, ou paralisar aquela denúncia. Então, o que a Câmara fez? A Câmara votou um projeto de resolução, entendendo que aquele caso específico daquela denúncia não deveria continuar, que aquela denúncia deveria ficar parada. Então, ela comunicou ao Supremo Tribunal Federal de que a denúncia contra o deputado delegado Ramagem estaria suspensa pela Câmara. E como é que ela fez isso? Através de um projeto de resolução que foi votado pela Câmara. Nesse caso específico, como a competência é exclusiva da Câmara, não precisa passar pelo Senado. O projeto de decreto legislativo é um projeto que tem que passar pelas duas casas e é mais ou menos parecido com a resolução, mas são para determinados casos específicos. Por exemplo, aqui que a gente citou os sistemas de freios e contrapesos. Por exemplo, se o Poder Executivo ele exorbita do seu poder normativo e lança um decreto, por exemplo, né? Um decreto que extrapola aquele poder normativo que o Poder Executivo tem para determinados casos, o Poder Legislativo pode cassar aquele ato através de um projeto de decreto legislativo. Então, por exemplo, se amanhã, vamos supor que o Poder Executivo lança um decreto dizendo que o imposto de renda passa a valer, passa a ser cobrado uma alíquota de 35% sobre o imposto de renda. O Congresso imediatamente vai lá e diz, olha, o Poder Executivo não pode fazer isso. Vamos fazer um projeto de decreto legislativo para cassar aquele ato do Poder Executivo. Então, a Constituição ela é cheia disso, né? Ela é cheia desses sistemas de freios e contrapeso para que um poder possa controlar a atividade do outro poder. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre as comissões, né? A Câmara dos Deputados, os senhores e senhoras sabem aqui, nós temos 513 deputados atualmente, né? E os mais diversos assuntos, né? Então, são inúmeros projetos, inúmeras proposições. O Eric quer falar? Pois não, Eric. Professor, desculpe interromper, é que eu fiquei com uma dúvida da diferença entre a PL e PLP, porque minha conexão não está muito boa, quanto a quórum e maioria para aprovação delas. O senhor poderia repetir, por favor? Claro. Não, sem problema nenhum. Então, vamos voltar lá. O seguinte, aqui, eu estou nas duas telas. Aqui. Então, vamos lá. O projeto de lei, o PL, ele é um projeto de lei ordinário. Então, ele pode ser aprovado por maioria simples. A maioria simples exige que a maioria dos deputados ou senadores estejam presentes na casa. Isso significa que o quê? Se eu tiver 257 deputados presentes na casa,
E na votação, vamos supor, naquela votação de 200, tem 257 votantes, eu tenho 157 votos sim e 100 votos não, aquele projeto está aprovado, certo? Então eu preciso ter maioria na casa, maioria votando, mas no resultado eu não preciso de maioria. Basta que a maioria daquela votação tenha votado a favor do projeto. Então, nesse caso, por exemplo, com 157 votos, sim, aquele projeto vai ser aprovado. Esse é o projeto de lei ordinária, PL. O PLP, que é o projeto de lei complementar, não. Ele, por ter uma categoria, vamos dizer assim, a gente diz, na verdade, que não existe hierarquia entre as normas. Não existe, um PLP não é superior a um PL, mas ele exige um quórum diferenciado. Por quê? Porque a Constituição, né, ela vai dizer que determinados casos demandam um projeto de lei complementar, principalmente para os casos em que ela pede regulamentação da própria Constituição. Então, quando a Constituição fala assim, determinado caso a ser regulamentado por lei complementar, aquela regulamentação tem que acontecer via projeto de lei complementar. E justamente por isso, ele tem que ter um quórum mais elevado. Então, nesse caso, se exige maioria absoluta. O que isso significa? Que numa votação, não basta eu ter só a maioria dos deputados votando. Eu tenho que conseguir um número de 257 votos ou de 41 senadores para aprovar aquela matéria. Então, como eu disse, né, aquele exemplo que aconteceu há pouco tempo aqui na Câmara, se eu tiver 256 votos sim para uma matéria e tiver 3 votos não, o não ganha do sim. Por quê? Porque quem tem que conseguir maioria é quem quer aprovar. Então, justamente por isso, o PLP, né, ele exige o que a gente chama de maioria absoluta ou quórum qualificado, que aí no caso do PLP, maioria absoluta, 257 votos sim. Ficou claro? Super obrigado. Super obrigado. Ótimo. Então vamos lá, nas comissões, né? A Câmara, como eu disse, tem muitos deputados, muitos assuntos. Então, a Câmara ela é dividida em comissões, né? Porque cada matéria vai ser tratada por uma comissão de acordo com a sua especialidade. Então, nós temos a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nós temos a Comissão do Idoso, que hoje é presidida pelo Solidariedade, nós temos a Comissão de Previdência, nós temos a Comissão da Saúde, nós temos a Comissão de Inovação, nós temos a Comissão de Ciência e Tecnologia, nós temos a Comissão de Desenvolvimento Urbano, nós temos a Comissão de Energia, enfim, nós temos inúmeras comissões que são compostas por vários deputados, e essas comissões elas têm a prerrogativa de analisar a matéria de forma mais minuciosa e avaliar se aquela matéria deve ou não continuar. E para isso, as comissões elas emitem o que nós chamamos de pareceres. Na verdade, a comissão diz, olha, esse projeto aqui é bom, pode aprovar. E tem determinados projetos que eles nem precisam ir ao plenário. Então, se as comissões já disserem, olha, esse projeto é bom, aquele projeto é considerado aprovado, a menos que haja recurso. E aí é claro que o plenário, né, da Câmara, assim como o plenário do Senado, ele é preponderante. Então, se houver recurso, aquele recurso vai ser votado e, se aprovado, realmente aquele projeto vai ter que ser votado de novo pelo plenário da Câmara. Aqui a gente diz, né, que nós temos as comissões permanentes, as comissões temporárias. As comissões temporárias, permanentes são aquelas que eu já disse. As comissões temporárias nós podemos dividir em 3. A comissão especial é aquela comissão que, quando a matéria é muito complexa, o presidente pode criar uma comissão especial. E aí ele não precisa passar por várias comissões, basta criar uma comissão especial e ela vai analisar aquela matéria, só aquele projeto. Então, nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, quando é um código, a comissão... Hoje em dia, nós temos muitas comissões especiais, porque, né, muitos projetos realmente... Muitos projetos são muito importantes, então se cria essa comissão especial para analisar. Por exemplo, comissão reforma tributária. Não vai passar pela CCJ, pela Comissão de Finanças, ela vai para uma comissão especial. Comissão da reforma previdenciária, reforma trabalhista, se criou uma comissão especial só para se discutir esse tema. As comissões externas são as comissões em que o presidente cria, né, através de um pedido dos deputados, para acompanhar determinado evento externo. Então, por exemplo, tivemos uma chuva muito forte no Rio de Janeiro, se cria uma comissão especial para os deputados irem acompanhar a situação, verificarem o que está acontecendo. Ou determinadas situações, como, por exemplo, nós já solicitamos aqui comissão externa para avaliar
o processo de falência da 123 Milhas. Então, é uma comissão externa. E, por último, nós temos, né, aqui que a gente já falou um pouquinho, que são as comissões parlamentares de inquérito, que são comissões criadas para se investigar determinado fato, que tem que ser um fato certo e determinado, né? Não adianta, eu não posso querer investigar, por exemplo, vamos supor agora, né, todo esse escândalo aí que está acontecendo no âmbito do INSS. Eu não posso querer fazer uma comissão para investigar o INSS. Não, como um todo. Eu tenho que dizer, olha, eu quero investigar o que aconteceu dos descontos que foram efetuados nos aposentados de forma indevida. Eu não posso querer investigar todo o órgão, toda a situação. Não. Tem que saber qual é a situação específica para poder investigar. E como é que é criada essa CPI? Essa CPI ela tem que ter assinatura de 1/3 dos deputados. Então, o deputado, por exemplo, o deputado Álvaro quer criar uma comissão, uma CPI, como, por exemplo, ele pediu a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os cancelamentos dos planos de saúde, que hoje em dia está aí para o presidente avaliar. A gente tem que criar, diz o fato, olha, queremos investigar os cancelamentos que ocorreram nos planos de saúde, principalmente com pessoas idosas e pessoas com doenças raras. A partir disso, a gente começa a coletar as assinaturas dos outros parlamentares, para eles apoiarem aquela iniciativa. E, assim, né, depois que a gente consegue as assinaturas, não basta só isso, tem que passar por uma avaliação do presidente da casa. E aí o presidente da casa, ele avalia se é plausível ou não a criação daquela comissão parlamentar de inquérito. Quando se cria a comissão parlamentar de inquérito, ela é instalada, eleito um presidente, um relator, a comissão ela tem poderes, praticamente poderes judiciais, judicantes, né? Ela pode convocar todas as pessoas do Brasil a prestarem depoimentos, sob pena de serem, né, levadas sob vara, que a gente chama, né? A polícia pode ir buscar, não sei se vocês vão lembrar aqui, o deputado Álvaro foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as pirâmides financeiras, e o Ronaldinho Gaúcho, à época, nós convocamos o Ronaldinho, ele não quis ir 2 vezes, e a partir de então nós tivemos uma ordem judicial para que ele comparecesse. Se não comparecesse, a polícia ia buscá-lo. E aí sim ele compareceu, né? Então, essas comissões, elas têm um poder muito grande, um poder judicial de investigação e de produção de provas que após, né, todos os trabalhos realizados são encaminhados aí para os órgãos judiciais, Ministério Público, órgãos de investigação do Poder Executivo e até mesmo para a criação de determinadas leis para que aquilo lá não aconteça mais. Pois não, Eric? Professor, nesse âmbito da CPI, nós temos também o dispositivo da CPMI, que também é formada aí no caso por senadores e deputados. Nesse caso, como que ela é instalada? Aí é o nosso próximo, né, infográfico aqui, que trata, né, das comissões mistas. Perdão. Não, tranquilo. Foi bom que você já iniciou o assunto. Então, nós temos comissões que são criadas, né, tanto por deputados como por senadores. Então, elas são compostas por ambas, né? As comissões de medida provisória, por exemplo, são comissões mistas. A comissão mista de orçamento, que é quem define o orçamento público. E também, né, como o Eric disse aí, as CPMIs, né? As CPMIs, elas têm que ter 1/3 da assinatura dos deputados, 1/3 da assinatura dos senadores, né? É a mesma coisa, ela tem que ter um fato determinado e ela vai ser avaliada depois que nós coletamos as assinaturas. Essa comissão vai ser avaliada pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Ele é que determina a criação da CPMI, né? Então, passando aqui mais um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a sessão da Câmara, né? As sessões, como é que acontece, né? As votações ali, todo mundo observa pela televisão, mas nós temos tanto sessões não deliberativas, que são sessões em que não se delibera nada, são sessões simplesmente de debate ou solenes, que servem para homenagear, né, determinados fatos, determinadas pessoas, determinadas situações, e as sessões deliberativas, né, que são as sessões em que a coisa realmente acontece, em que há a votação, né, e aprovação ou não das leis. Eu sempre falo que é o seguinte, né, o poder legislativo, muitas vezes a gente, a nossa própria cabeça se confunde, eu me confundia muito antes de trabalhar lá na Câmara, de achar que quando os deputados não estão lá, eles não estão trabalhando.
E muitas vezes o trabalho do parlamentar, o trabalho do deputado, do senador, é fazer com que as sessões não aconteçam. Então, o trabalho do deputado é fazer com que aquele projeto não seja votado, né? Então, porque existem projetos das mais diversas naturezas, das mais diversas correntes. Então, muitas vezes, o trabalho do parlamentar é fazer com que aquilo ali seja adiado, para que aquela sessão não aconteça, para que, né, o que a gente chama de obstrução, né? A gente ouve muito essa palavra, o PL está em obstrução, o PT está em obstrução, o PTB está em obstrução. O que que isso significa? Significa que o quê? Que eu não quero votar. E muitas vezes aí se fala assim, olha, mas o projeto que está em votação é um projeto muito bom, não tem, todo mundo concorda. Não, aquele projeto eu concordo, mas tem outros projetos na pauta que eu não concordo. Então, a parte dele entra em obstrução a partir disso, para quê? Para proteger, né, a pauta e não deixar que aquele projeto que ele não quer ver aprovado vá para a pauta e acabe sendo aprovado. Então, isso que é a obstrução que a gente ouve muito. Então, aqui eu fiz um infográficozinho, né, de qual que é o caminho das propostas. A gente já falou que a maioria das propostas legislativas, elas são iniciadas na Câmara, né? E por nós termos um sistema bicameral, ela tem que ser aprovada na Câmara, depois ela vai para a Casa Revisora, que é o Senado, e depois ele passa pela sanção do presidente. Quando o projeto inicia no Senado, né, é projeto de um senador, a Câmara é a Casa Revisora. Mas todos eles, todos os projetos de lei, sejam eles ordinárias ou complementares, eles vão à sanção. A PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, não. Ela não precisa passar pela sanção do presidente. Ela é diretamente promulgada pela mesa do Congresso Nacional, né? Mas o projeto de lei ordinário ou complementar, ele tem que ser sancionado ou vetado pelo presidente. O que isso significa? O presidente sanciona, ele aprova. Quando ele veta, ele pode vetar o projeto inteiro ou partes do projeto, né? E aí aquele veto ele vai ser deliberado depois pela Câmara, né? Pelo Congresso Nacional, numa sessão conjunta, e para derrubar o veto do presidente, né? Isso é um poder que foi dado ao presidente da República quando ele veta determinado projeto ou determinada parte de um projeto. Para eu retomar aquilo, eu tenho que derrubar o veto do presidente com maioria absoluta. Então, se o presidente diz que não quer determinada lei, para eu voltar com aquela lei, eu tenho que conseguir 257 votos dizendo não ao veto do presidente e 41 votos de senadores dizendo não àquele veto. Então, é um poder realmente muito grande que o presidente tem. Aqui é como é que funciona mais ou menos, né? Aqui parece até um sistema muito doido aqui, né? Mas é como os projetos de lei iniciados na Câmara, eles votam, né? Como é que eles são, na verdade, que eles tramitam. Então, se eu sou um deputado, eu apresento um projeto, a primeira coisa que acontece é esse projeto ir para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara pode dizer, olha, esse projeto aqui é inconstitucional, tenho certeza, ele vai para o arquivo, e aí eu posso recorrer. Agora, se eu não disser se o presidente da Câmara diz, não, esse projeto aqui, ele passa pelo crivo da constitucionalidade, ele pode seguir. Para ele seguir, ele tem que passar por tal comissão. Aí ele vai para as comissões temáticas. Finalizou o trabalho das comissões temáticas, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que vai dizer, por fim, se aquele projeto ali, depois das mudanças que foram feitas nas comissões, se ele é constitucional, se ele é jurídico, se ele tem algum erro, se ele precisa ser consertado na sua formatação jurídica. Então, isso é feito na Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, aí sim o projeto, né, quando pronto, vai ao plenário da Câmara. E o plenário da Câmara pode dizer se o projeto é constitucional, se ele deve ou não ser aprovado, e aí ele vai ou não para o arquivo, né? Do plenário da Câmara, né, se aprovado o projeto, ele vai para o Senado Federal fazer a revisão desse projeto. E aí o Senado faz a revisão. Feita a revisão, o projeto volta lá para o presidente da Câmara, para ir de novo para as comissões, para aí sim passar de novo pelo plenário. Feito todo esse caminho, o projeto volta. E se a Câmara aprovar as modificações que foram feitas pelo Senado, o projeto vai para o presidente da República. E aí o presidente da República sanciona o projeto vira lei. Se ele veta, aquele projeto é arquivado. E aí o plenário do Congresso decide se mantém o veto do presidente ou se derruba o veto do presidente para fazer com que aquela lei volte, né? Volte não, porque ela nunca foi lei, para que ela se torne lei. Então, esse é a tramitação na Câmara.
né? Aqui é como é que funciona mais ou menos a votação no plenário, né? A gente já falou um pouquinho disso, um pouco de como é que é PEC, um pouco como é que é PL, um pouco como é que é o PLP. E, assim, só para deixar aqui claro, né, quando vocês veem que um determinado projeto está sendo votado na Câmara, no plenário, né, vai para o jornal, é quando aquele projeto teve a urgência aprovada. Então, o presidente da Câmara ele define uma pauta, porque nós temos milhares de projetos né, aptos a serem votados. Então, o presidente define uma pauta de acordo com o colégio de líderes, os líderes, né, dos partidos são ouvidos, para que aquele projeto vá ou não para a pauta. Então, os projetos que têm mais urgência, eles acabam indo para a pauta. E aqueles que não têm urgência acabam ficando ali, né, no cesto. E quando eles forem chamados ali, quando tiverem urgência para serem votados, eles são trazidos de novo para a pauta. Aqui a gente fala um pouquinho sobre trancamento de pauta, que é quando, né, a medida provisória que o presidente edita, que vale por 120 dias, ela vai imediatamente para a comissão mista. Na comissão mista, né, na Câmara dos Deputados, a Câmara tem 45 dias para votar essa medida provisória e o Senado também. Se não fizer, a pauta da Câmara é trancada. Isso significa que, a partir do 45º dia, eu só posso votar a medida provisória. Ou o projeto de lei com urgência constitucional também tem vamos dizer assim, essa característica de trancar a pauta, né? E aí a Câmara e o Senado ficam obrigados a votar aquilo naquele prazo que é dado pela Constituição. Os regimes de tramitação, que a gente já tratou um pouquinho aqui, depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, esse PDF. Aqui são os regimes de tramitação que a gente tem na Câmara, né, de urgência, prioridade e tramitação ordinária. Os que a gente vê no plenário realmente são só os projetos com urgência. Os projetos com prioridade e tramitação ordinária só chegam lá depois que se é votado o requerimento de urgência, que também depende de maioria absoluta. Então, aqui o número, aqui a gente está falando, né, o número mínimo para começar uma sessão, 51 deputados, e o número mínimo para se fazer determinada votação, 257 deputados. Aqui como é que funciona o processo de votação, né? No plenário, o projeto primeiro ele entra na pauta, assim que ele é chamado à pauta, primeiro vai se fazer a discussão daquele projeto, então os deputados primeiro discursam sobre aquele projeto, defendem aquele projeto. Os deputados que são contrários, né, fazem a defesa contrária ao projeto, dizem por que aquele projeto não deve ou não pode ser aprovado, as consequências, né, da aprovação e as consequências da rejeição daquele projeto. Então, tudo isso é feito no plenário. Passada a fase da discussão, é que o projeto vai sim para votação propriamente dita. E na votação, não sei se vocês já ouviram falar muitas vezes sobre o item tal foi destacado, aquela parte foi destacada. O que isso significa? Significa, em votação, projeto de lei, número tal, ressalvados os destaques. O que isso significa? Significa que os partidos políticos, eles têm direito a tirar determinadas partes daquele projeto de lei para votar em separado, porque o restante eu voto todo em bloco. Eu pego, por exemplo, uma lei, a CLT, vamos supor, né, e voto ela inteirinha na primeira votação. Só que ali eu já tirei várias partes dela para votar em separado. Aquelas partes mais polêmicas sempre vão ser votadas em destaque separado. Por quê? Porque determinados partidos concordam com parte, mas não concordam com determinados trechos do projeto que podem trazer implicações que eles são contrários. Então, justamente por isso, eles destacam cada partido, né, de acordo com a sua bancada, com o número de deputados, tem direito a um número de destaques, e aquele destaque significa que aquela parte do projeto vai ser retirada e votada depois num processo à parte. Aqui é como é que a gente funciona o processo legislativo orçamentário, né? Que nós temos a LDO, que nada mais é do que uma programação de como é que vai ser feito o orçamento, né? E depois vamos para a própria lei orçamentária, propriamente dita, que é a LOA, né? Em que é votada, tanto a LDO quanto a LOA são votadas todo ano, o plano plurianual é votado a cada 4 anos, e o plano plurianual é muito mais um projeto de metas, de objetivos, né? A LDO é a construção de como é que vai ser o orçamento mesmo, e o orçamento é a própria conta, né? Como é tanto para isso, tanto para aquilo, é número, né? Não tem programação. Então, essa é a diferença entre lei orçamentária,
que é o próprio número, a lei de diretrizes orçamentárias da LDO, que é quem define as regras do jogo, as regras como o orçamento vai ser construído, e o plano plurianual é um projeto muito mais teórico, né? É um projeto em que se define como é que eu vou fazer o orçamento em 4 anos, quais são meus objetivos mais longínquos, né? Não propriamente ditos para o ano. Aqui, né, a gente coloca aqui o ciclo orçamentário, como é que é feito esse ciclo, como é que é feita a LOA, a elaboração, a votação da Comissão Mista de Orçamento. E, por fim, aí terminamos, né, a explanação e estou aberto aí a mais perguntas, mais questionamentos, se alguém tiver alguma dúvida, se ficou alguma questão, alguma coisa fora da aula, alguma curiosidade, estou à disposição. Vai lá, Eric. Professor, minha dúvida é quanto ao PPA, porque como ele tem essa duração mais longa, e ao longo do processo desses 4 anos, a gente pode estar suscetível a intempéries internacionais, a crises, etc. Qual é o limite de mudança que a gente pode ter nesse PPA durante esses 4 anos aí? Bom, Eric, é o seguinte, o PPA ele não é vinculante, né? Então, é o seguinte, na verdade, aquilo ali é muito mais vamos dizer assim, uma carta de intenções do que uma lei propriamente dita. Então, eu não preciso alterar o PPA, né? Porque a conjuntura mudou. A LDO eu preciso mudar, a LOA eu preciso mudar. Então, né, se eu tiver alguma coisa que aconteça no meio do jogo, vamos dizer assim, o PPA eu não preciso me preocupar, mas a LOA e a LDO eu preciso, senão eu vou estar incorrendo, né, em crime de improbidade ou de pedalada fiscal, enfim, né, crime de responsabilidade. Então, mas o PPA ele tem muito mais a ideia de algo de intenções, uma carta de intenções do que algo vinculante. Entendi, obrigado. Carlos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, a gente pode usar como exemplo... Eu não estou ouvindo. Está muito baixo. A gente pode usar como exemplo a pandemia, onde houve uma exceção e a gente pôde mudar tanto o PPA, quer dizer, o PPA não entra na avaliação, mas a gente pôde mudar a lei. Exatamente, né? Nós criamos aquilo que a gente chama de orçamento, né? Um orçamento diferenciado lá na pandemia, né? Justamente porque se teve, né, um evento totalmente extraordinário e tivemos que fazer isso, né? Senão o governo acabaria incorrendo em crime de responsabilidade. Então se fez um grande acordo por conta de um evento, né, externo mundial, que foi a pandemia, para se fazer um orçamento, quase que um segundo orçamento, né? Foi mais ou menos isso que se fez, um orçamento à parte só para cuidar das questões da pandemia. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. Panorama excelente para a gente começar a compreender todo esse processo do legislativo também, isso é importante para a gente. Quero te agradecer a sua disponibilidade. Se tiver oportunidade, esteja com a gente em outros momentos. Acho que esse curso tem transitado, tem sido muito transversal em termos teóricos e em termos práticos. E eu quero agradecer a todos os alunos que estiveram aqui hoje. A gente teve esse mês foi batidão, né? Sábado a gente estava junto, hoje também, e a gente se vê semana que vem, segunda-feira, com a professora Luana, com Introdução em Políticas Públicas. Então, ficou muito bem coladinho o que o professor Rodrigo Rios trouxe para a gente hoje, e a gente vai olhar na formulação de política pública. Legal? Pessoal, Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela participação. nos vemos. Seja sempre convidado. Obrigada, Stephanie. Obrigado. Até logo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada da lista de presença. Super obrigado, gente. Obrigado, boa noite, professor. galera. Obrigado, Valeu. Maíra. Obrigado aí, foi Boa bom. noite, bom descanso para vocês. Super obrigado. Boa noite, ótima aula. Boa noite, Boa noite a professora. todos. Boa noite. Até segunda.